Olá, amigos. Hoje faremos a meditação com foco no silêncio. Usaremos o cenário da imagem de Jesus em silêncio como fonte de inspiração. Usaremos também como referência alguns conteúdos do livro O Segredo de Todas as Realizações, de Catherine Ponder. Relaxe, feche os olhos ou mantenha aberto, fixados na tela de Jesus em silêncio. Volte seus pensamentos interiores para a área mental entre os olhos ou para a área emocional do coração. Movimente e expanda seu nível de pensamento ao mais alto de consciência. Relaxe física e mentalmente. Gentilmente aquiete os níveis consciente e subconsciente da sua mente. Pratique o silêncio. O silêncio está para a alma como o alimento está para o corpo. Escute apenas a superconsciência. Repita para você mesmo: eu estou deixando agora, nesse instante, a superconsciência se expressar perfeitamente através de mim. Eu sou paz. Eu sou silêncio. Inspire e expire. Faça uma respiração profunda. Inspire e expire. Inspire, retenha a respiração e mantenha a retenção por 10 segundos. Inspire, retém, expire. Inspire, retenha a respiração, mantenha a retenção, expire. Novamente, inspire
Retenha a respiração. Mantenha a retenção. Expire. Inspire e expire normalmente. Continue centrado na respiração consciente. A palavra respiração e a palavra espírito têm a mesma raiz em todas as línguas. É através da respiração que você faz contato. O Deus interior, iminente, e o Deus exterior, transcendente, são unidos pela respiração. Inspire e expire. Agora, para um aprofundamento da meditação, vamos baixar a frequência do pensamento para o nível alfa, ideal para a experiência transcendente da meditação e autocura. Examine mentalmente todas as partes do seu corpo através de um fluxo de relaxamento contínuo, a começar pelo couro cabeludo, relaxando o couro cabeludo completamente. Relaxe os músculos da face. Deixe a mandíbula ligeiramente caída, aberta. Relaxe os músculos do pescoço. Dos ombros, braços, relaxando, das mãos. Deixe completamente solto, relaxado. Relaxe os músculos do tórax, da região abdominal, das coxas, das pernas, e dos pés. Você está completamente relaxado. Volte sua atenção para o centro da testa, no ponto entre os olhos. Inspire e expire. Eleja uma paisagem ou
seu local de descanso que você já criou. Um jardim florido, uma praia, uma montanha, um campo. E permaneça por alguns minutos em completa imersão, deleitamento e silêncio. Inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e expire. Você é paz, você é silêncio. Inspire e expire. Inspire e expire. O ponto principal é voltar sua meditação com relaxamento dia após dia, para melhorar sempre um pouco mais. Você ficará fascinado com esses tranquilos poderes em sua vida. Você começa imediatamente a se sentir melhor e gradualmente notará o desenvolvimento de estados mentais mais tranquilos e felizes, assim como
um vasto melhoramento em sua saúde, em seus relacionamentos com os outros e principalmente com você mesmo. Inspire e expire. Quando um sentimento de paz, poder ou serenidade vem, você fez o contato com Deus. Um novo poder é então seu, com o qual você irá superar os problemas da vida. Então você dá graças e vai adiante para usar esse poder aumentado. Quanto mais você praticar esse quieto tempo de meditação, maior e mais fácil será sua habilidade para trazer esse contato interior, sem levar em consideração a sua experiência anterior. Inspire e expire. Mantenha o silêncio por mais alguns minutos, até o tempo de nossa meditação. No silêncio, o homem traz a si mesmo a percepção das graças pelos quais ele tem há muito tempo pedido em vão. Muita paz. Permaneçam em Deus. Olá, queridos amigos e amigas, estamos aqui hoje
para mais um estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, do capítulo 6, intitulado Condicionamentos, do livro O Ser Consciente. Inicialmente, vamos entender o significado de condicionamento nesse estudo. Do dicionário Michaelis, é a subordinação dos desejos ou aspirações do ser humano a determinados preceitos sociais, morais, religiosos e ideológicos. Processo pelo qual se estabelece um comportamento novo no indivíduo, associando, por meio de repetição, um estímulo a uma reação não natural, criando-se assim um reflexo condicionado, tornando o comportamento controlado e previsível. No contexto desse estudo, abordaremos comportamentos, hábitos, formas de agir e pensar e sentir, e por que fazemos o que fazemos. Os temas abordados pela Joana são o bem e o mal, paixão e libertação psicológica e enfermidade e cura. Questão de alta complexidade para a criatura humana, o dualismo do bem e do mal encontra-se íncito na sua psicologia interior, confundindo-a e perturbando-lhe não raro o discernimento. Em todos os períodos da cultura ancestral, encontramos o esforço da religião e do pensamento tentando estabelecer os paradigmas em que se apoiam um e outro para melhor explicá-los. Ontem era uma abstração meramente filosófica ou religiosa, passando mais tarde a fazer parte da ética no capítulo da moral, avançando historicamente até interessar a sociologia, ao comportamentalismo, à psicologia. Alguns exemplos do esforço da humanidade em estabelecer os limites e definição do bem e do mal. O Código de Hammurabi, datado do século XVIII a.C., o livro sagrado Zend-Avesta, o hinduísmo, o Decálogo Mosaico e a própria Bíblia. Das concepções pretéritas à realidade presente, filosoficamente, o bem é tudo quanto fomenta a beleza, o ético, a vida, consoante a moral, e o mal vem a ser aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico, ao bem. Sociologicamente, o bem contribui para o progresso e todas as realizações que promovem o ser, o grupo social e o ambiente expressam-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e felicidade. Origem do bem e do mal, segundo a doutrina espírita. Indagação de Kardec aos espíritos. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Outra indagação de Kardec aos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Questão 630, do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Questão 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber.
Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Tomemos como exemplo o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da Suméria no século XVIII a.C. É um código baseado na lei de Talião, do olho por olho e dente por dente, que representa uma dura retaliação do crime praticado e sua pena. O Código de Hammurabi é composto de 281 leis que estão inscritas numa pedra chamada diorito, e nele essas leis regulam toda a relação de comércio, a relação social daquela época. A mais conhecida é a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Os seus códigos, suas leis foram muito importantes porque foram a base do direito moderno, muitas delas, né? No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou o conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. As leis morais dos homens são imperfeitas e mutáveis, pois retratam as leis e costumes de uma sociedade e de uma época. O que é certo ou moralmente aceito numa sociedade pode não ser noutra. Assim, o que é aceito numa determinada época não é noutra. Por isso, a Joana de Ângeles, nesse capítulo, diz: afirma-se, porém, que a linha divisória entre o bem e o mal é tão fluida e oscilante que, não raro, o bem de hoje torna-se o mal de amanhã e vice-versa, numa dialética sofista que se poderia considerar anárquica. Acorrentando ao passado pelo atavismo dos instintos primitivos, tais como a agressividade, a ira, a raiva, o ciúme, o orgulho, vige ainda na estrutura mental do ser equívocos como a lei do olho por olho e do dente por dente. À medida que a sua consciência vai se desenvolvendo, começa a perceber os valores que compensam e os que conflitam o comportamento psicológico, impulsionando-o lentamente para a adoção de conduta idealista e comportamento do bem. Esse discernimento, que resulta da consciência em libertação dos condicionamentos escravizadores, amplia a capacidade para identificar o bem e o mal, predispondo-o à eleição do primeiro em detrimento do segundo. Jesus afirmou em grandiosa proposta toda a complexidade deste fenômeno. Não fazer a outrem o que não deseja que ele lhe faça. A contribuição da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica ampliou os horizontes do homem, propiciou-lhe o encontro com outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização que permaneciam soterradas sob os escombros do inconsciente profundo ou adormecidos nos alicerces da consciência. Antes, porém, de todas essas disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas, o Espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser consciente, concitando-a a autoencontro e a autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais. Perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano, Kardec questionou os espíritos benfeitores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Eles responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa famosa inscrição encontra-se no portal de Delfos
e foi dita pelo sábio e filósofo grego Sócrates. O pensamento do filósofo grego, ele marca uma revolução na história humana, porque até então a filosofia procurava explicar o mundo baseada nas observações das forças da natureza. E a preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, a sabedoria e a praticar o bem. Conhece-te a ti mesmo é um aforismo grego que revela a importância do autoconhecimento, sendo uma frase bastante conhecida no ramo da filosofia. A frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Comentando a resposta, Santo Agostinho, espírito, entre outras considerações, explicou: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. E prosseguiu: dê balanço no final do seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. O próximo tema que a Joana aborda é a paixão e libertação psicológica. As tradições religiosas em torno da paixão de Jesus teimam por revestir-se da notícia trágica na qual a ação autopunitiva sobressai no comportamento do fiel. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão dos seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Trabalhando-lhe a mente, a fim de gerar-lhe consciência de culpa com as consequências do medo em relação à justiça divina, intentam a lavagem cerebral para produzir o ódio pelo mundo, ao tempo em que mantém os lamentáveis processos de silício físico entre os fanáticos, e mentais ou emocionais naqueles que não são constituídos por estrutura psicológica frágil. Inegavelmente, as ocorrências dolorosas que assinalaram a última semana de Jesus em Jerusalém, entre as criaturas, foram caracterizadas por ocorrências infelizes que ainda se repetem na sociedade, embora guardadas as naturais proporções. O ser humano é ainda muito fragmentário e dúbio, carecendo de amor e paciência, que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter, da personalidade. A constante condenação multimilenária deixou marcas profundas no inconsciente coletivo, de que ora se faz herdeiro natural, surgindo-lhe transformada em medo e desprezo por si mesmo, ou indiferença pessoal e desleixo no culto dos valores morais. A lição viva que ressalta em Jesus, desde a entrada triunfal e o julgamento arbitrário, sem qualquer defesa,
propõe uma releitura do comportamento individual e coletivo dos seres, oferecendo a contribuição de resultados positivos nas reflexões mentais. As conquistas do momento, nas mais diversas áreas, particularmente da psicologia, não mais facilitam atitudes alienadoras como essas. Antes, propõem a libertação dos conflitos, a fim de que a responsabilidade que decorre da consciência lúcida impulsione o indivíduo ao avanço do crescimento e à maturidade. Toda ação impositiva, castradora ou liberativa insensata trabalha em favor do desequilíbrio, da desintegração do homem. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa, como, por exemplo, você ainda me mata do coração. É uma tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde, ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. Os pais das minhas amigas deixam elas fazer isso. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidades de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes, entre os ensaios e erros. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportá-las às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo.
Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. É um texto extraído do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A culpa, ela se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. A todo momento fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. Não guardemos culpa, optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para a frente, dando oportunidade à nossa tarefa na terra. A dinâmica das palavras de Jesus logrou conduzir inumeráveis criaturas à realidade transcendente. Libertador por excelência, a ninguém impôs fardo, asseverando que o seu é leve e suave, é a sua forma de julgar, analisar e compreender. Enquanto ressumem na consciência da terra as condutas punitivas e as evocações deprimentes na área das religiões, o pensamento de Jesus permanecerá em sombras, conflitos e perturbações. Sem a semana ultrajante, sem os conteúdos da ingratidão humana em extremo, não lhe teríamos a morte estoica, eloquente, grandiosa, demonstrando a sua consciência de imortalidade. Após a sua ocorrência, todo um solene hino à vida foi apresentado através da ressurreição, do retorno ao convívio com os amigos temerosos e com a humanidade arrependida, que ele veio libertar, amando, paciente e alegre, por conhecer os limites e as deficiências daqueles que marcham na retaguarda. No entanto, fitam expectantes e avançam no rumo do futuro. O terceiro tema abordado pela Joana é enfermidade e cura. O fenômeno biológico do desgaste orgânico, das distonias emocionais e mentais da criatura humana é perfeitamente natural como decorrência da fragilidade estrutural de que se constitui. Equipamentos delicados que sofrem as influências externas e internas que contribuem para as suas alterações e até mesmo a sua morte, mediante as incessantes transformações a que se encontram os sujeitos. Temperaturas que se alternam e ultrapassam os limites da sua resistência, condições outras atmosféricas e de insalubridade, colônias de bactérias e micro-organismos agressivos, quão destruidores, atacam-lhe as peças e quase sempre as vencem, estabelecendo distúrbios que se transformam em enfermidades variadas. Por outro lado, choques emocionais, estados inabituais de depressão e ansiedade, pressões de qualquer ordem, especialmente as psicossociais e econômicas, as afetivas, arrastam-nos
a desorganizações perturbadoras, sequelas de várias doenças. Muitas delas agridem esses mais intrincados conjuntos eletrônicos do nosso organismo, produzindo perturbações funcionais e psíquicas que tipificam desequilíbrios da mente e da emoção. A própria constituição desses órgãos tem muito a ver com as origens genéticas e, posteriormente, com os fatores organizadores do lar, da família, do grupo social, contribuindo decisivamente para as manifestações de saúde ou de desconcerto. O ser, porém, em si mesmo, trinitário, espírito, perispírito e matéria, é o resultado de largo processo de educação e desenvolvimento, através das contínuas experiências reencarnatórias. Em cada fase da vilegiatura, no corpo ou fora dele, o espírito conquista bênçãos que incorpora ao patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais aquisições, que são afetadas vibratoriamente pelas ondas de energia positiva ou negativa que emite sem cessar. Como consequência, cada criatura é especial, com reações específicas e modelagem própria, embora semelhanças profundas em umas, quão discordantes em outras. Esses logros da evolução refletem-se na constituição orgânica, na emocional e na psíquica, selecionando genes e valores que lhes facultem estabelecer os aparelhos correspondentes e necessários para o prosseguimento da evolução. Assim, organizam-se moralmente as estruturas expiatórias e provacionais, como recursos necessários para a aprendizagem e a fixação dos valores propiciatórios ao progresso. As expiações normalmente entalam o ser orgânico ou psíquico de maneira irreversível, como decorrência dos atos pretéritos de rebeldia, tais como suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, entre outros. As provações, por sua vez, são corretivos temporários que servem de advertência à insânia ou à comodidade, ao erro ou ao vício, facultando a reconquista da harmonia mediante esforço justo de recomposição interior, reintegrando o ser na ordem vigente do universo. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências do passado distante. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são meramente temporárias. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias, antes consideradas orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais, mais ou menos abundantes,
ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. No vasto quadro das enfermidades, a ausência do alto amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Nem sempre essa manifestação é consciente, estando instalado nos seus refolhos como forma de desrespeito, desconfiança e mágoa por si mesmo, defluentes das ações infelizes pretéritas. Quando uma doença se instala no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. A mente deve então ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio, de modo a propiciar-se a saúde. Quase sempre, porém, os tóxicos da ira, da rebeldia e do ressentimento são introjetados no organismo, agravando mais a paisagem afetada. A proposta trazida pela Joana de Ângeles para a cura desses males é o alto amor. A amor-terapia tem suas diretrizes firmadas no ensinamento evangélico proposto por Jesus quando estabeleceu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No alto amor, a confiança irrestrita na realidade, do qual ninguém foge, faculta o equilíbrio, propiciador da saúde. Esse sentimento produz otimismo, que é o fator preponderante para o restabelecimento do campo da energia afetada pelo transtorno, já que favorece com uma mudança de comportamento mental, portanto, agindo no fulcro gerador das vibrações. Psicologicamente, o alto amor é, sobretudo, autoencontro, conquista de consciência de si mesmo, maturidade e equilíbrio. Das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. O ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante, sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser. E ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. Bem, amigos, estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Eu queria finalizar com algumas palavras para que a gente possa fazer uma reflexão durante a semana. O ser consciente é aquele que tem noção de que precisa melhorar incessantemente. É o ser que descobre e redescobre sempre, na medida que vai desenvolvendo as suas potencialidades divinas plantadas no seu íntimo e desperta para o bem. Para o êxito desta nova postura, o ser consciente é aquele que age com firmeza e persistência no seu propósito, dando relevância a essa necessidade no seu cotidiano e convívio diário. Caso contrário, todo esse conhecimento colocado à nossa disposição será apenas um livro fechado dentro de nós mesmos, e não uma força que impulsiona a transformação íntima. Desejo a todos que a releitura desse capítulo traga profundas reflexões e ânimo. Que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre permaneçam nos nossos corações, nos iluminando e nos amparando sempre. Gratidão a todos pela oportunidade
e até o próximo estudo. Olá, queridos amigos e amigas do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. É com grande alegria que retomamos hoje para os estudos do livro Jesus e Atualidade, do capítulo 13, Jesus e Revolução. Logo no início, desse capítulo, Joana vem nos colocar o seguinte: Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças e aos seus sentimentos. Quando verbaliza o que vai no íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio e não menor diante de outrem. Essas colocações que Joana nos faz sobre a dificuldade do autoenfrentamento, a dificuldade de nos olharmos como realmente somos. E lendo isso, eu me recordei de um texto do livro Jesus no Lar, trazido por Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, onde ele fala a visita da verdade. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque vai nos ajudar um entendimento melhor dessa nossa dificuldade. Então, ele traz uma releitura da caverna de Platão e assim diz: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele, entre gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insolamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando então Deus, nosso Pai, que aquele filho formulava súplicas incessantes e profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Todavia, o infeliz continuou algum tempo a lamorear, e o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Passado mais alguns instantes, como continuava em desalento, o Senhor enviou-lhe a caridade. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando e revoltado, o Pai compassivo encaminhou-lhe a verdade. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se diante de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então
reconhecia. Então, essa história, né, foi contada por Jesus e, na sequência, o mestre a seus discípulos fala o seguinte: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança e pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, diante dos quais possam cultivar a ilusão. Não gostaria de pensar, mas eu acho que qualquer semelhança conosco é mera coincidência, né? Bem, para que a gente possa, então, refletir um pouquinho mais, né, sobre a verdade, eu trouxe mais uma proposta aqui de estudo, que é uma parábola do século XIX, onde fala: a verdade e a mentira se encontram um dia. E tem essa gravura, né, aqui ao lado, nesse slide, que é intitulado o quadro A Verdade Saindo do Poço, do artista francês Jean-Léon Gérôme, de 1896. E temos aqui, então, né, dessa parábola, uma leitura bem interessante. Vamos lá? A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade
do que a verdade, nua e crua. Qual final você prefere? Bem, dando sequência, né, ao texto aqui de Joana, ela vem nos colocar: Jesus, por ser o homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar às suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de circunlóquios nem de evasões. Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano e obrigando-o pela lógica à conclusão. Igualmente aplicou o método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda e indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Então Jesus, né, por ser esse homem integral, ele não falava aos homens na sua condição atual, olhando para a matéria. Ele tinha a visão ampla. Ele não veio aqui no mundo para falar para aquela geração. Ele veio para falar ao Espírito. Ao Espírito viajou de vários séculos. Por isso, hoje, ele ainda é tão atual. Este livro, né, Jesus e Atualidade, significa que as mensagens ditas pelo Cristo, no período que ele esteve aqui conosco, utilizando a forma humana, ele falava para a essência do homem, essa essência que é atemporal. E na sua condição de mestre, de irmão mais velho, em que Deus lhe concedeu a proposta de vir aqui para esclarecer e auxiliar os seus irmãos ainda na infância espiritual. Ele não vinha debater, ele não vinha criticar, ele não vinha julgar, mas ele vinha mostrar através da sua própria vivência, através dos seus exemplos, o que era o amor, o que era a abnegação, o que era a compreensão e, acima de tudo, aquele que se colocava ao lado para exemplificar. Ele não impunha nenhuma nova teoria. Ele não veio para contestar os profetas e as leis. Ele veio para cumprir. Porque que lei é essa que ele veio cumprir? É a lei de Deus, a lei que está inscrita no coração de todos nós, que está inscrita no universo. E a lei maior, a lei que sustenta, a energia que sustenta o universo é o amor. Então, ele veio aqui exatamente nessa condição de mestre e enviado por Deus para ensinar aos homens as leis de Deus. E é interessante que mesmo com seus discípulos, ele agia de uma forma
compreensiva. Então, quando aqui nós lemos, né, que Jesus não utilizava de circunlóquios nem de evasões, mas de uma linguagem, muitas vezes, de parábolas, porque através da história, ele não falava a moral da história, mas ele convidava as pessoas a refletir sobre. Então, essa forma de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, sem lhes ferir, sem lhes mostrar a verdade de uma forma inquisidora, mas ajudava a cada um a buscar dentro de si as respostas para as questões que mais lhes afligiam naquele momento. Prosseguindo, temos então Joana nos colocando que era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia que se tem conhecimento. Não recorria aos sonhos de seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes, mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. É interessante, né? Porque aqui coloca das técnicas que os profissionais da atualidade utilizam para fazer os tratamentos, né? Tanto na área psicológica como na área da saúde mental e física. Mas Joana coloca isso daqui não para que seja tido como, de uma certa forma, comparando, né, as nossas habilidades e trazendo aí um sentido de que Jesus não fazia isso, mas é que nós não podemos nos comparar a Jesus. Enquanto ele tinha uma visão completa do ser, nós ainda estamos tateando na superfície. Nós precisamos de todos os recursos para poder iluminar um pouquinho e poder compreender o que vai na alma. Jesus já era esse ser que conseguia tocar o coração de cada um, porque o seu coração era pleno de amor, era pleno de compreensão, e ele conseguia enxergar não aquele homem naquele estado, mas ele já conseguia enxergar aquele homem no seu processo evolutivo, sabendo que um dia ele iria superar aquelas dificuldades e através da sua amorosidade, dessa amorosidade que Jesus, na sua abnegação, derrama sobre cada um de nós. Ele vinha para nos dizer: fé, confiança, prossiga, acredite, você tem os recursos necessários para continuar no seu processo evolutivo, mas vamos confiar em Deus,
porque na sua lei de amor todos poderão um dia chegar à plenitude da sua consciência, e aí a felicidade será morada em seus corações. E continuando, o texto de Joana, é certo que beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante, a sós, por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo, os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. E como é essa morte do homem velho? Como é que a gente pode, diante dos ensinamentos do Cristo, fazer essa reformulação? Então nós temos aí na literatura espírita algo que vem nos ajudar a entender um pouco esse processo. E é justamente no livro Paulo e Estevão, trazido aí pela psicografia de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, que nós vamos ter um exemplo em que, em uma encarnação, um homem conseguiu superar a si próprio nesse redescobrimento, nessa reformulação íntima. Então nós temos o seguinte: se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce-te de ti mesmo. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar respostas. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Como eu havia colocado, a obra Paulo e Estevão nos traz aí esse caminhar de Saulo. E essa figura mostra, ou tenta, elucidar o momento que aquele jovem, que era um dos doutores do Sinédrio, se encaminha para Damasco, para, na perseguição cruel aos cristãos, ir prender Ananias. E nesse caminho, algo de inusitado ocorre. Estando ao meio-dia, já próximo de Damasco, este corajoso e nobre homem do seu tempo, que defendia Deus e a lei,
conhecida através de Moisés e dos apóstolos, se deparou com a visita do Cristo. Uma grande luz veio até ele e, vinda do céu, uma imagem fulgurante onde suas vestes, com brilhos luminosos, desceu dos céus, e diante daquela imagem, daquela figura onipotente, daquele Cristo que trazia em seu olhar a doçura, a confiança, a bondade e o amor incontestáveis, aquilo tocou profundamente Saulo. E as Escrituras nos contam que caiu do cavalo onde estava sendo transportado e ao solo arenoso, de joelhos e genufluxo, diante daquela figuração maravilhosa, estupefado, as lágrimas lhe vêm de forma abundante. E sem compreender, ele olha para aquela figura magnífica e pergunta: quem é, Senhor? E ele diz: sou Jesus. E ali vem a questão mais grave e mais importante da vida de Saulo. E esse Jesus que não lhe recrimina os atos, apenas lhe pergunta: por quê? Por que me persegues? E naquele momento, Saulo, diante daquela presença magnetizante de amor, se recobra da sua pequenez. É a verdade diante daquele homem. E ele consegue, a partir daquele momento, redirecionar a sua vida. E cego é conduzido a Damasco, e a partir dali, com Ananias, ele inicia o seu processo de auto-mudança, transformando o homem velho em homem novo. E nós já recebemos essa visita do Cristo? Nós já conseguimos perceber esse chamado para sermos cristãos? Ou será que o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa acomodação ainda nos mantém na cegueira e na surdez espiritual para não seguirmos esse chamamento de Cristo? Por que nós perseguimos intimamente esse Cristo que veio nos ensinar a lição do amor? Esse Cristo que para Saulo foi a revelação, e ele utilizou de todo o conhecimento, de toda a bagagem que tinha, para se reformular e transformar tudo isso em benefício, em prol da humanidade, se transformando o apóstolo dos gentios e levando a mensagem de Cristo a regiões e lugares distantes. E foi um dos grandes apóstolos que a humanidade já recebeu. E vemos também na última frase, na última colocação de Joana, que não estamos sozinhos na batalha e que ao nosso lado outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo.
o Cristo, ele trouxe a sua mensagem e, em companhia de 12 apóstolos, fez uma revolução de paz e de amor. Essa revolução é a revolução que Jesus nos convida a fazermos e que possamos contar com aqueles que congregam conosco das mesmas intenções e dos mesmos ideais. Então, queria agradecer a vocês pela presença no estudo de hoje, pedindo a Jesus que novas oportunidades nos sejam concedidas para que juntos possamos, nessa revolução íntima, encontrarmos no nosso Divino Mestre o apoio, as bênçãos que tanto necessitamos para transformar o homem velho no homem novo. Assim seja, graças a Deus.